Você falou de um assunto que eu quero ouvir. Ah, Bullying. bullying, sofri muito bullying. Por que você sofria bullying em São Mateus? Olha, Não que... Não, não você qualquer pode ser em lugar, qualquer lugar, né? claro, não qualquer lugar. É porque eu fui pra escola muito nova. Eu tinha, né, 2 irmãos. Meu irmão mais velho faleceu. Eu era criança quando ele faleceu, mas enfim, nessa época ele estava vivo. Aí eles iam pra escola e eu comecei a falar muito cedo, eu falo muito, né? Eu lembro, eu juro pra você que eu lembro. Eu tinha uns 2 anos. Meu irmão levava a minha irmã na escola de bicicleta. Ela é como se fosse interior. Se um dia você for pra lá, você vê as casas, você vai ver o shape do lugar lá. E aí eu ficava assim na saia da minha mãe. Eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola. ai, nossa senhora. E minha mãe era muito difícil financeiramente falando. E aí minha mãe pagava essa escola, que é o Chapeuzinho Vermelho. Aí foi, só que eu era muito nova, eu tinha 2 anos. Aí ela me levou na diretora lá, que era até pra eu lembrar o nome, mas eu não vou lembrar agora. Aí a diretora falou assim, se ela passar numa psicóloga, a psicóloga liberar, a gente bota ela aqui dentro. Aí passei, eu lembro até hoje também, o dia que eu fui na psicóloga, tinha um vidro. Eu vi meus pais assim, sabe, com uma sensação tensa. Eu fiquei assim, a mulher mandava fazer umas coisas. Aí ela me liberou pra ir pra escola. Aí eu fiz o jardim, aí depois eu fiz o pré, fiz o primeiro ano, aí minha mãe pagava ainda perua para levar eu e minha irmã, aí nessa época meu irmão já tinha falecido, levar eu e minha irmã, aí enfim, minha mãe não podia mais pagar essa escola, eu fui para essa escola pública. E aí tinha letras, né? Não sei se na escola vocês tinham letra, na minha época era A, B, C e D. Quando você vinha de outra escola, você entrava na última sala e era meio que por nota, né? E eu entrei isso foi no terceiro ano. Entrei na terceira C, uma coisa assim, terceira C, terceira D. Que já tava só a delinquência do rolê, né? Isso, meio isso. Não, C e D era só a raspa da... Era tipo isso. Aí na terceira série, eu ainda tive sorte, professora Silsa, que eu tinha a professora Silsa lá, e ela me adorava. Aí ela me botava pra sentar na frente, eu era muito mais nova do que os outros. Isso vocês vão entender. Ela me botava pra sentar na frente, beleza. 4ª série foi meio que tudo bem. Na 5ª série que juntou, e aí foi para aquela coisa que antigamente, até então era primária, depois era ginásio, sei lá o quê. Eu fui pra 5ª C, juro, eu tinha 8 anos quando eu entrei. Eu fiz 9 em maio. Tinha moleque comigo de 12. Entendeu? 12, 14 anos. Era uma coisa assim. Muito diferente. É muito diferente. E, querendo ou não, eu sempre quis estudar. Então, eu queria prestar atenção e os moleques tacando papelzinho, sabe? Paquerando, fazendo um monte de coisa. Eu era tipo a nerd, assim, sabe? Aquela coisa assim. E aí... Esse ano foi tão terrível que a gente trocou 7 vezes o professor de matemática. Não me esqueço disso. Aí eles botavam aluno para, entre aspas, ser o representante da sala. Você tem noção? Quando fui eu, juro, eu tinha que dar recado na sala. Aí eu pegava assim o negócio. Oi, papel pessoal. na cabeça, né? Não, o quê? Gente, pera lá. O povo colocava o pé para eu tropeçar e cair. Colocava chiclete na minha cadeira. Me zoavam pesado. Anos depois ela encontrou essa galera lá na UTI do Hospital São Paulo e falou assim, parece que o jogo virou, né? Eu acho que o jogo virou. E eu era daquela criança que tocava a campainha para intervalo, eu nem ia. Eu ficava lá assim, ó. Aí eu ia comer aquele café lá com aquela xícara azul. Canequinha azul de plástico. Isso, essa daí. Aquele pão com manteiga. Aquela cana que fica o gosto do suco do dia anterior. Isso, bem isso. Nossa, faltei ontem, mas foi suco de laranja, né? Café com leite, mas você sente o gosto da laranja ainda, né? É bem esse mesmo. E aí eu ficava lá no intervalo... sozinha e, com medo, assim, sabe? E esperava todo mundo entrar pra eu entrar depois e ficava ali na minha cadeira, assim, quietinha, sozinha, assim. Então, foi por conta disso que eu sofri bullying. Nossa, mas bem hostil pra você, hein? Você era muito nova, Eu era muito nova. E esqueci de contar uma coisa. Nesse Chapeuzinho Vermelho, eu entrei, né? Jardim, no pré e tal. E aí, no 2º ano... Ficavam falando pra minha mãe assim, não, porque não adianta sua filha se formar antes, ela não vai poder estudar, não vai poder entrar na faculdade, que isso, que aquilo, isso é um absurdo que você tá fazendo com ela, tá. Não foi no 2º ano, desculpa. No 2º ano, é verdade isso, tá? No 2º ano eu reprovei porque eu e minha irmã, a gente pegou piolho.
E aí minha mãe pegou piolho. Aí eu reprovei por causa de piolho também. Você reprovou? Por causa de piolho. Não, piolho carnívoro no Willis. Ai, Ah, se lascar, velho. Não, naquela época, assim, a gente ficava muito tempo fora da escola. O mais engraçado é que a Marisa acreditou em você. Não, eu parei... É que ela demorou pra entender. Não, é que na hora eu pensei, assim, tipo, se alguém já sabe que essas coisas aconteciam, mas é verdade que eu tive um delay aí. E aí eu lembro que no segundo ano reprovei. E também foi isso, foi quando eu fui para essa autoescola municipal, né? José Maria Whittaker. Fui para a terceira série, a professora Silsa. Aí eu já tinha parado, então, o segundo ano. E na quinta série, que aí quando a gente entrava no ginásio, por isso que eu fui para a quinta série, agora eu lembrei, todo mundo ficava falando isso pra minha mãe, disso da faculdade, foi nessa época. Sua filha não vai adiantar, não vai adiantar, não vai adiantar, vai adiantar. Aí minha mãe foi lá e me desmatriculou, você acredita? Com todo respeito, minha mãe que talvez veja. Pelas pessoas. Isso. O sonho da minha mãe era ser professora, até então ela não era, hoje ela é. Que legal. E aí ela, sabe, então minha mãe sempre se preocupou muito com o ensino. E aí ela me desmatriculou. E ela ficava, não, filha, fica aqui em casa, pra ir pra escola, fica aqui, fica dormindo. Eu, não, mãe, eu tenho aula. Tadinha. E eu ia, nunca me esqueço. Imagina o conflito que foi pra ela isso. Foi mesmo. E aí eu lembro que chegava no meu número, que era 43 da sala, a professora parava no 42, eu, professora, a senhora me chamou. Ah, tá. E chegou no final do ano, que aí eu, entre as, reprovei. Como assim? Não, imagina, quinta série de novo. Não, eu juro que eu vi. Aí que minha mãe foi me explicar. Você não acha que foi uma barrigada que a galera fez meio de propósito, assim? Vamos segurar ela, porque ela... Olha, eu acho que foi uma mistura de coisas. Eu acho que foi... isso, daquela... Eu ter entrado naquela coisa de depois, né? E ter entrado lá nessa quinta C, que era aquela coisa... eu não contei pra minha mãe nunca isso, sabia? Eu só fui contar agora depois de adulta, que eu sofri esse bullying. Minha mãe sofreu muito por causa da morte do meu irmão morreu de câncer. Então, sabe, essa infância, a memória que eu tenho é de muita tristeza dentro de casa, sabe? Enfim, então eu cresci com aquilo, não vou contar pra minha mãe. Então eu me virava meio que sozinha. Acho que juntou com isso... Você imaginava que já tinha muitos problemas pra você colocar mais um ali, né? Minha mãe chorava todo dia, resumindo. Aí eu juntei um pouco isso, de não querer contar por conta disso. Eu acho de a escola também não saber muito o que fazer comigo. Por exemplo, lá nessa que era particular, foi tudo bem, né? Quando eu fui para essa pública, era uma coisa assim, quem vai fazer com essa menina? Entendeu? Eu acho que foi um pouco disso. E aí tinha esse conflito entre essa diferença de idade com o pessoal lá da sala. Minha mãe ia nas reuniões e aí o pessoal falava, ó, sua filha, tipo, ela é muito nova, não vai dar certo. Você tá fazendo com ela isso, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí minha mãe me desmatriculou. Então, por isso que eu até me formei na idade normal, vamos dizer assim, né? Não foi com a idade que eu entrei na escola. Eu acredito muito em Deus, então eu acredito que tudo isso deve ter vindo para melhor, sem dúvida. Mas na época foi, vamos dizer assim, difícil, né, para mim, assim. Você poderia ter encarado como um estímulo à educação, né? Poderia. E hoje é coordenadora do programa de residência. É uma superação, mano. Foi. Não, eu vou te dizer, de coração mesmo, para quem teve bullying na vida... Eu hoje, assim, não tô dizendo que bullying é bom, longe de mim, sofri muito. Eu não tinha um amigo na escola, eu tô afirmando. Até a 7ª série eu não tenho um amigo da escola, não tive. Agora eu tenho da 7ª e 8ª série, que eu os tenho até hoje, inclusive. Então, assim, zero saudade. Porém, veja assim, sabe quando... Eu acho que tem gente que consegue superar e tem gente que sofre. Não tô aqui pra julgar nenhum dos dois. Graças a Deus eu fui do tipo que superei. Então, em inúmeras situações... dentro de UTI, em congresso, várias situações assim, que as pessoas, assim, vamos dar um exemplo, sei lá, no congresso, vamos supor, tema livre, de coração mesmo, a pessoa pode entrar, falar mal mesmo do meu trabalho, que eu, tipo, não fico assim muito abalada, entendeu? E, por exemplo, chamada de atenção, que eu já tomei, um pouco por conta disso eu levo mais na boa, porque eu percebo comparativamente com outras pessoas que, entre aspas, se ofendem, e eu não achei que foi ofensivo. Talvez tenha sido por isso. Então, eu prefiro ver o lado bom das coisas. Então, esse bullying aí... Criou uma casca, né? Criou uma casca. Talvez um pouco grossa no início, tá? Pergunta para os meus primeiros alunos. Talvez um pouco grossa no início. Mas
para minha sobrevivência, eu acho que como eu consegui sobreviver, poderia ter deixado de estudar tudo. Eu acho que muito também foi por minha mãe. Minha mãe sempre me incentivou muito, muito. Quando eu terminei a 8ª série, minha mãe já tinha se formado professora. Aí ela começou a dar aula numa escola lá perto, também tudo ali do bairro, bem do lado ali de Sapopemba, chama Santa Zildinha, que hoje tem um hospital, Santa Zildinha, inclusive. Todo o salário dela me pagava o colegial. O salário inteiro. Nossa, eu morro de dó. Lembrava, ela ia com aquele monte de diário na mão andar, sabe? Tipo 1 quilômetro. Debaixo do sol, aquele monte de diário. Dava aula o dia inteiro. O salário inteiro dela, ela dava pra pagar o colégio objetivo, que foi o que eu fiz. Então, tipo, eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Assim, a primeira que eu sempre gostei de estudar. E outra que... a não desistir, porque eu poderia ter ficado meio revoltos. Nessa época eu fiquei meio revoltos, assim. Imagina sua mãe na sua colação de grau, cara. Ai, foi emocionante. Nossa, mano. Imagina você trampar e pegar todo o seu salário pra pagar um colégio inteiro. particular. Era o mesmo valor. O salário inteiro dela com a mensalidade do objetivo. Andar no sol, carregando o livro da aula o dia inteiro. Anos depois, ver sua filha formada. Né? Acho que ela fala, pô, chegamos. Mas você sabe Que história foda, velho. Você sabe que a mãe praticamente nunca me viu dando aula, por exemplo. Aí um dia eu peguei essas fotos do Congresso do Sucesso, assim, eu lá no microfone e dei pra ela lá. Ai, será que deu certo mesmo? Ai, meu Deus, ai, Marcinha. Botou lá na geladeira. Ela nunca nem me viu. Aí um dia eu falei, mãe, vai ver que um dia eu for dar aula, vou ver se eu arranjo um esquema pra você entrar, pra você assistir. Porque é uma coisa que eu acho que vale a pena, assim, vale a pena não, ela tem esse... Pra ela vai ser bem representativo, isso, assim. Né? Eu acho que ela tem, quase a vantagem que eu tenho de falar que ela tem esse direito, sabe? Porque ela se esforçou muito. Meu pai trabalhou muito. Ela tem direito a ter uma bolsa de residência lá com você, velho. Fácil. Fala, ó, esse ano vai ter uma vaga a menos que uma vaga da minha mãe. Já tá reservado aqui, já.